E eu chamo o primeiro orador, deputado Kleber Verde, do Maranhão, do PRB, que terá 3 minutos adicionado ao tempo de comunicação parlamentar, assim agilizando e proporcionando a oportunidade a todos de falar na tarde de hoje. Senhor presidente, muito obrigado. Quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Márcio Junqueira. É uma honra poder usar essa tribuna, tendo Vossa Excelência como presidindo essa sessão na tarde de hoje. Eu quero registrar nessa casa, senhor presidente, que na sexta-feira, dia 26, em solenidade ocorrida no Hotel Rio Poti, foi eleita por aclamação a diretoria que irá presidir o consórcio dos municípios da Estrada de Ferro Carajás, o Comifec. Cerca de 250 pessoas estiveram reunidas no Salão Buriti do Rio Poti Hotel, entre elas prefeitos, vereadores de vários municípios do Maranhão, deputados estaduais, federais, entidades de classes e comunidade. A presidente do consórcio é a prefeita de Bom Jesus das Selvas, Cristiane Damião, que conta na sua diretoria com Raimundo Alves Lima Neto, prefeito de Tufilândia, primeiro vice-presidente, Antônio Ribeiro, prefeito de Santa Rita, segundo vice-presidente, Alain Jorge Santos Linhares, prefeito de Bacabeira, primeiro secretário, Helder Lopes Aragão, prefeito de Anajatuba, segundo secretário, Atemir Ribeiro Marques, prefeito de Alto Alegre do Pindaré, como primeiro tesoureiro, João de Fátima Pereira, prefeito de Monção, segundo tesoureiro. No Conselho Fiscal titular estão os prefeitos Doris de Fátima Ribeiro, de Vitória do Mearim, Carla Batista Cabral, de Vila Nova dos Martírios e Lidiane Leite Silva, de Bom Jardim. No Conselho Fiscal suplente estão Luzinete Botelho da Silva, de Itinga do Maranhão, Magno Rogério Siqueira Amorim, de Itapecurumiri, e Ivan Nunes Caldeira, de Cidelândia. Essa é a diretoria, portanto, que tem a prerrogativa de conduzir o destino deste grande consórcio, que é o consórcio dos municípios da Estrada de Ferro de Carajás, portanto, o Comifec. E nesta oportunidade, senhor presidente, eu quero fazer aqui a leitura do manifesto do Comifec, a verdadeira face da Vale S.A. no Maranhão, ou seja, falta de investimentos relevantes em parceria com o poder público municipal, compatíveis com os investimentos realizados na produção. Portanto, aproveito a oportunidade para ler o manifesto do Comifec. Considerando que a memória e o conhecimento da própria história são patrimônios preciosos de uma nação, ou mais do que isso, formam matéria-prima essencial e insubstituível à construção do futuro, convidamos neste momento esta casa, nossos companheiros e companheiras do Maranhão, a fazermos juntos uma reflexão sobre a falta de investimentos relevantes da Vale, Companhia Vale S.A., nos municípios sob sua influência. A então estatal Companhia Vale do Rio Doce, atualmente Vale S.A., instalou-se em São Luís no início da década de 80, com 3 grandes marcos. Primeiro, 85, já tendo construído a Estrada de Ferro Carajás. A Vale passa a produzir minério em Carajás e inicia o embarque do minério através do Porto de Itaqui, em São Luís. Em 86, chega o primeiro trem de minério para descarregar no Porto Ponta da Madeira. Em 27 de dezembro de 86, atraca o primeiro navio no Porto de Ponta da Madeira para carregar 187 mil toneladas de minério de ferro com destino ao Japão. A partir desses marcos, senhor presidente, a Vale só tem acumulado conquistas e recordes de produção numa história de sucesso contínuo. E os municípios, o que tem recebido em troca desta parceria de quase 30 anos? É o nosso questionamento e o questionamento do Comifec. Afirmamos, senhor presidente, pouca coisa ou quase nada. Se não, vejamos, em 2009, a Vale criou o Instituto Tecnológico Vale, ITV, para ser uma fonte de geração e difusão de conhecimento científico, inovador e desenvolvimento socioeconômico e tecnológico em nosso país. A Vale construiu, é bom que se diga aqui nessa oportunidade, 3 centros de pesquisa no Brasil. Um em Ouro Preto, Minas Gerais, um em São José do Campos, em São Paulo, um em Belém, no Pará. Nesses municípios, a Vale investirá um total de 500 milhões na construção desses institutos, cerca de 163 milhões para cada instituto, e serão investidos mais 6,9 milhões somente em pesquisas. Cada centro tecnológico conta com cerca de 300 profissionais no seu quadro próprio e distribuirá mais de 100 bolsas de mestrados e doutorados nos próximos 2 anos. Além disso,
São investimentos de 120 milhões para fomento de projetos de pesquisas em diversas áreas. Além do ITV, através do seu centro tecnológico, a Vale, ao longo de quase uma década, vem construindo as estações de conhecimentos, que são núcleos de desenvolvimento humano e econômico, idealizados pela Fundação Vale. Seu objetivo é construir para a melhoria de qualidade de vida e para o desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades. Os núcleos são organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, viabilizadas por meio de parcerias localizadas com o poder público e entidades da sociedade civil organizada. Neste período, a Vale construiu 2 estações no Rio de Janeiro, uma estação no Espírito Santo, 2 estações de conhecimento em Minas Gerais, 4 estações de conhecimento no Pará, sendo 2 já construídas e 2 em construção. E, senhor presidente, senhores deputados, companheiros e companheiras do meu estado do Maranhão, apenas uma estação de conhecimento construída no Maranhão, localizada em Arari, na cidade de Arari, que funciona parcialmente. Ora, considerando que a Vale atualmente é responsável por 30% do mercado transoceânico de minério de ferro no mundo e atingirá nos próximos 4 anos a marca recorde de 35%, e que no Porto Ponta da Madeira, localizado em São Luís, em 2016, será responsável pelo escoamento de cerca de 55% de toda a produção de minério da Vale. É inaceitável, senhor presidente, que os nossos municípios sejam tratados de forma desigual em relação aos demais municípios estratégicos onde atua a Vale. As informações nos levam a concluir que o estado do Pará, por exemplo, tem garantidos 4 estações, conhecimento e um instituto tecnológico, que juntos somam 750 milhões em investimento, enquanto temos apenas, senhor presidente, uma estação de conhecimento funcionando parcialmente, diga-se de passagem, no município de Arari, no estado do Maranhão. Para termos uma ideia, nem a fábrica de roletes de transportadores que seria instalada em São Luís virou realidade. Esta fábrica foi direcionada para o município de Paraupebas, no Pará. Este empreendimento está sob coordenação do Parcam, Indústria Metalúrgica Limitada, parceria da Vale, portanto. O mais grave é que todo o histórico e as projeções de crescimento direcionavam a instalação da fábrica para São Luís, visto que atualmente temos na Vale de São Luís cerca de 126 quilômetros de correia transportadora e que a implantação dos projetos CLN 50 capacitarão o Porto Ponta da Madeira para 230 milhões de toneladas por ano. 100 milhões a mais que a atual. Este aumento tratará uma ampliação para 200 quilômetros de correia transportadoras, enquanto Carajás, em Paraupebas, Pará, não passará de 130 quilômetros de correias. Isso significa que em São Luís teremos 70 quilômetros a mais de correia transportadoras que em Carajás, justificando, portanto, senhor presidente, a implantação da fábrica de roletes lá em nossa cidade, na capital do Maranhão, em São Luís. Outro ponto que a Vale tem a obrigação de explicar ao poder público estadual e à população de São Luís é exatamente sobre o problema de mobilidade urbana. Na área Itaquibacanga, lá em São Luís, atualmente, de segunda a sexta-feira, nos horários de pico, o trecho entre a barragem do Bacanga e a portaria da Vale, no Anjo da Guarda, apresenta alto índice de congestionamento. Nos 2 sentidos do tráfego, normalmente, leva-se em média 7 minutos. E nesse sentido, nesse horário, passa-se quase 1 hora o engarrafamento. Portanto, face ao excesso de veículos que trafegam a serviço da Vale e de suas contratadas, a Vale assiste também sofre com atrasos, porém, e nada faz para melhorar a mobilidade urbana na área Itaquibacanga, lá em São Luís, pois os ônibus que levam seus funcionários também atrasam, porém, nada faz. Sua colaboração nesse sentido foi apenas na elaboração de um plano diretor de mobilidade urbana para a nossa cidade, porém, não assumiu nenhuma ação concreta para amenizar este problema. Além disso, é importante ser abordado um problema que tende a agravar-se nos próximos 4 anos. Observa-se que a Vale nada vem fazendo para minimizar o impacto que é causado pelo despejo de água de lastro e de lixo oriundos dos navios
que chegam na Baía de São Marcos, lá em São Luís. Até 2016, haverá uma triplicação da quantidade de navios que se destinam aos portos localizados na Baía de São Marcos. Atualmente, a Vale é responsável por 40% dos navios que chegam a São Luís e com a ampliação da capacidade será responsável, senhor presidente, por 60%. Até o presente momento, a Vale nada tem feito para monitorar e minimizar esses impactos ambientais. A Norman 20, que normatiza, senhor presidente, o controle de manuseio de água e lastro dos navios, determina que estes devem realizar a troca de água e de lastro a pelo menos 200 quilômetros da costa e pelo menos 200 metros de profundidade. A maioria dos navios não cumpre essa determinação e a Vale é omissa a ponto de não se envolver para avaliar e entender os reais motivos desta problemática. Enquanto isso, senhor presidente, as praias de São Luís recebem toneladas de águas poluídas e organismos vivos oriundos de diversos países, causando verdadeiros desastres ambientais. Com a triplicação do número de navios previsto para os próximos 4 anos, podemos projetar um verdadeiro caos ambiental na Baía de São Marcos, lá no Maranhão. Nós, maranhenses, não podemos ficar omissos a esta questão e precisamos cobrar investimentos da Vale S.A. para a melhoria da balneabilidade das nossas praias. É necessário que se continue urgente uma PPP, parceria público-privada, com o objetivo de criar um grande plano de ações efetivas, focando na solução desses problemas. E mais, senhor presidente, diversos impactos socioeconômicos e ambientais existem ao longo da estrada de ferro Carajás, onde podemos destacar os seguintes. Primeiro, acidentes com pessoas e animais em função da duplicação dos trechos ao longo dos municípios. São mais de 23 municípios do Maranhão que são afetados com a estrada ferro de Carajás. E de acordo com a ONG Justiça nos Trilhos, nós temos praticamente, senhor presidente, uma vítima fatal por dia ao longo da estrada de ferro Carajás. Segundo, casas rachadas e necessidade de remoção compulsória devido à proximidade do leito da ferrovia e áreas de abrangência de obras e passagem de veículos pesados. Doenças respiratórias e de pele, principalmente em Açailândia, Bom Jesus das Selvas e municípios próximos. Prostituição infantil, principalmente em Bom Jesus das Selvas, onde em menos de um mês tivemos um aumento populacional de cerca de 30%, com a chegada de aproximadamente 3 mil funcionários de empresas contratadas e instaladas em canteiros de obras. Conflitos agrários em 2011, no Brasil ocorreram 23 conflitos relevantes. Só com a Vale S.A. ocorreram 14 conflitos. Desses 14 conflitos, 10 ocorreram na região do Projeto Carajás, ao longo da ferrovia localizada no Maranhão. Mobilidade urbana, senhor presidente. Atualmente, já temos um grande impacto na locomoção de pessoas e veículos ao longo da ferrovia. Para concluir, senhor deputado Kleber Verde, alto índice de erosão ao longo dos municípios, a falta de estruturação e criação de pontos de beneficiamento de minérios ou grãos ao longo da estrada de ferro Carajás. Diante de todos os pontos abordados, senhor presidente, até o momento, entendemos que a Vale não vem dando a devida importância aos assuntos relevantes dos municípios por onde ela passa, portanto. E nesse sentido, e este é o propósito da criação do consórcio Comifec, que reúne mais de 23 municípios, que neste momento unem-se em consórcio com o único e exclusivo objetivo de contribuir com o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Juntos entendemos que onde passa a riqueza, tem que passar desenvolvimento. E com este foco, encaminha, portanto, juntos para fazer valer a pena. E nesse sentido, senhor presidente, eu quero aqui dizer que os municípios maranhenses não estão contra a Vale, não. Pelo contrário, queremos que a Vale continue arrecadando bilhões e bilhões de lucros. A nossa fala. Não estamos contra a Vale, senhor presidente, Márcio Junqueira. Nós estamos sim a favor do povo do Maranhão e exigimos da Vale justiça no tocante aos pontos aqui abordados. E este consórcio Comifec tem da bancada maranhense, tem deste deputado e certamente vai instituir uma comissão, uma reunião da Comissão de Minas e Energia para discutir o tema e vamos abordar aqui e exigir da Vale a reparação e a justiça devida ao povo do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.